A volta por cima de um talento que foi dado como incerto e hoje é a maior esperança da seleção brasileira. Bem-vindo ao Perninhas do Esporte. Se inscreva no canal e deixe o seu like. E não esqueça de acessar o link na descrição. Pedro Guilherme Abreu dos Santos, mais conhecido como Pedro, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 20 de junho de 1997. Atualmente tem 25 anos e joga no Flamengo. Mas antes de chegar até o rubro-negro, que sempre foi o seu time de coração, ele passou por diversas dificuldades. Aos 5 anos de idade, Pedro já mostrava uma grande habilidade acima dos demais, na escolinha River Plate Futebol Clube, do Rio de Janeiro. Mas aos 8 anos de idade, Pedro saiu da escolinha do River e foi jogar no time de futsal do Flamengo. E por lá mostrou muita intimidade com a bola e acabou indo para a categoria de base do Flamengo, só que dessa vez saindo das quadras e indo para o campo. Porém, aos 14 anos de idade, saiu um diagnóstico no clube onde falava que o Pedro era frágil fisicamente. E por incrível que pareça, na época Pedro era menor que seus companheiros de equipe, e isso acabou com a saída dele do Flamengo. O garoto Pedro nunca pensou em desistir, pensou que era o fim, e que nunca mais iria jogar futebol. Até que recebeu proposta para jogar no Duque de Caxias. Ficou por lá por 2 anos. Ele foi evoluindo taticamente e fisicamente, e com seus 16 anos de idade, ele já estava disputando o campeonato pela equipe sub-20, sendo titular absoluto do Duque de Caxias. Em seguida, foi convidado por empresários para jogar o Campeonato Carioca pela Arte Sul Clube, empresa do Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde acabou sendo artilheiro do torneio e chamando a atenção de olheiros do Fluminense. Então Pedro chegou ao Fluminense e foi rapidamente destaque nas categorias de base e artilheiro de diversos campeonatos, inclusive o Campeonato Brasileiro Sub-20 no ano de 2015. Mesmo chegando ao Fluminense com a idade um pouco avançada, chegou a marcar mais de 150 gols em jogos oficiais na base e era considerado como uma das joias do Fluminense. Já em 2016, Pedro sobe para o time principal do Fluminense para pegar experiência e treinar com o grupo, e muitas vezes fazia gols nos treinamentos da equipe. Seu primeiro gol pelo time do Fluminense foi no dia 24 de janeiro de 2017, na vitória por 3-2 em cima do Criciúma. Vamos ver o gol. Nessa temporada, Pedro tinha que buscar espaço no elenco principal, mas Henrique Dourado era o artilheiro do Brasileirão. Mas quando Pedro entrava no segundo tempo das partidas, ele marcava gols que chamaram a atenção da equipe técnica do Fluminense. Já em 2018, após Henrique Dourado sair do Fluminense para o Flamengo, Pedro ganhou a camisa número 9 e ficou responsável por marcar os gols do Fluminense, virando o homem de confiança do Abel Braga. Pedro já começou o ano com tudo, fazendo 7 gols no Campeonato Carioca e se tornando o jogador mais jovem e artilheiro da competição. O Campeonato Brasileiro começou, e Pedro simplesmente não sentiu o peso do campeonato e continuou a marcar gols. E logo no início da competição, Pedro já tinha 9 gols marcados, sendo artilheiro daquele ano. A fase era tão boa que Pedro tinha acabado de ser convocado para a seleção brasileira, mas em um jogo contra o Cruzeiro no Brasileirão, a fase boa de Pedro acabou, pois ele sofreu uma grave lesão no joelho e acabou sendo cortado da convocação da seleção brasileira. E rapidamente, Gabigol, que jogava no Santos, acabou passando Pedro na artilharia do campeonato. Todos ficaram chocados com a lesão de Pedro, pois ele estava em uma ótima fase, uma fase fantástica, assustando até mesmo os comentaristas esportivos, que nunca tinham visto um início tão vitorioso e totalmente diferenciado. Pedro voltou de lesão, mas já estava sem ritmo de jogo, e a temporada de 2018 para Pedro não terminou como se esperava. Acabou saindo do Fluminense com uma Taça Guanabara em 2017 e a Taça Rio em 2018.
Já em 2019, após contratar Gabigol do Santos, o Flamengo queria tirar Pedro do Fluminense de todas as formas, mas o Fluminense fez jogo duro e fez de tudo para que Pedro não fosse para o Flamengo. Sendo assim, o Fluminense recusou todas as propostas do Flamengo e vendeu Pedro para a Fiorentina, da Itália, por mais de 50 milhões de reais. Pedro chegou na Itália com grande expectativa por parte dos italianos, mas fez apenas 4 jogos sem marcar gols. Já em 2020, o Flamengo tentou mais uma vez contratar Pedro, mas dessa vez não tinha a diretoria do Fluminense para impedir, e a negociação com a diretoria da Fiorentina foi um sucesso. O rubro-negro teve que pagar 5 milhões de reais pelo empréstimo até o fim da temporada, com valor fixado de compra após o final do empréstimo. Seu primeiro gol pelo Flamengo foi contra o Resende no dia 3 de fevereiro de 2020, na vitória por 3-1. Vamos ver o gol. Pedro chegou marcando gols pelo Flamengo. Apesar do time ser cheio de craques, o jogador conseguiu lugar no time e é o 12º jogador do elenco, com a média de 1 gol a cada 24 minutos em campo com a camisa do rubro-negro. Ainda pelo Flamengo, Pedro já foi campeão da Recopa em 2020, Carioca em 2021, Guanabara 2021 e Campeonato Brasileiro em 2020. Qual você acha que será o próximo título dele pelo Flamengo? Atualmente, Pedro foi convocado para a seleção brasileira, apenas 2 jogos antes da convocação oficial para a Copa do Mundo. Pedro, Flamengo. Você concorda com a convocação do jogador? Será que ele vai trazer o Hexa para o Brasil? Deixe sua resposta nos comentários. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir. Até a próxima e tchau!